Meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje eu vou fazer um vídeo falando um pouco diferente, né? A gente vai falar de algo um pouco diferente. Vou falar sobre a importância de se conhecer os idiomas que a gente chama de idiomas originais. Por que originais? Porque a Bíblia foi escrita nesses idiomas. No caso, o grego, o hebraico e o aramaico. Neste vídeo eu vou focar no grego e no hebraico. Nós sabemos que o Antigo Testamento, nós chamamos de Antigo Testamento, ele foi escrito em hebraico. Partes dos livros foram escritos em hebraico e parte dos livros foram escritos em aramaico. E o Novo Testamento foi escrito no grego, conhecido como grego koiné, que era o grego falado nos tempos de Jesus. Primeiro, deixa eu fazer uma consideração. Quando a gente diz que nós aprendemos um pouco sobre os idiomas originais, não quer dizer necessariamente que um bacharel em teologia ou a pessoa que estuda os idiomas, bíblicos, não quer dizer que essas pessoas sejam peritos. Nem todos são peritos em idiomas originais. Vou dar um exemplo. Toda pessoa, eu vou falar aqui no caso de um seminarista ou de um bacharel em teologia, e vou comparar com a área da medicina. Um médico, por exemplo, quando ele estuda lá na sua faculdade de medicina, ele estuda todas as áreas, ou a maior parte das áreas que se correlacionam com as questões relacionadas à saúde. Após terminar a sua faculdade de medicina, o médico ele pega o seu diploma de bacharel, né, em medicina. Só que aliás, a área de concentração deste médico é como clínico geral, ou seja, é uma pessoa que cursou os primeiros anos da sua formação acadêmica, que no caso aí é a sua graduação, e após adquirir o seu diploma, esse médico se torna um clínico geral. Ou seja, ele sabe da maioria das áreas um pouco. A mesma coisa acontece com um bacharel em teologia. Salvo alguns casos e algumas exceções de pessoas que se dedicam muito, mas muito mesmo, para aprender os idiomas bíblicos acima da média ou acima do comum. E com isso também eu não estou querendo dizer que necessariamente alguém, para conhecer os idiomas bíblicos, ele tem que ser bacharel em teologia. Não é isso, não me entendam mal, por favor. Eu conheço pessoas que nunca frequentaram uma faculdade, têm um conhecimento avançado nos idiomas bíblicos. No caso aí são o grego, o hebraico e o aramaico. Só que a gente, quando estuda grego, hebraico e aramaico, antigamente nas faculdades de teologia se estudava também o latim, lembrando que o grego koiné e o latim são idiomas extintos. Hoje você tem um grego moderno, o grego conhecido como grego moderno. A gente sabe que na história do desenvolvimento do idioma grego, ele passou por vários períodos, então nem todas as palavras ou todas as frases farão sentido, ou todos os enunciados farão sentidos, terão o mesmo sentido de um período para o outro. Existem palavras que são comuns, são a base do idioma. Eu vou dar um exemplo. A palavra cardia ou cardia, coração. A gente entende, por exemplo, que cardiologia está ligado ao coração, né? Cardiopatia, ou seja, todas as palavras que estiverem relacionadas com cardia, você vai entender que está se referindo ao coração. Isso no nosso português. Da mesma forma, a palavra bio, né? Biologia, bioética,
tudo que está relacionado à palavra bio, a gente entende que está relacionado ou se correlaciona com a vida. Isso pegando lá de trás e trazendo até no nosso idioma, né, onde foram pegadas palavras de outros idiomas, e eu trouxe essa correlação aqui para a gente entender de forma bem prática, bem dinâmica mesmo. Não é só essa palavra, né? Tem a palavra Thanatos, né? Tanatologia e por aí vai. Tem várias palavras dentro do nosso português que são de origem helênica ou grega. Só que o grego falado no período de Jesus, ele é um pouco diferente do grego moderno. Então, o idioma ele sofreu uma certa alteração. E para você conhecer o idioma, você precisa estudar vários fatores. Dentro da teologia, nós estudamos um pouquinho de gramática, nós estudamos um pouquinho de sintaxe, nós estudamos um pouquinho de semântica, um pouco de filologia, etimologia, que os pregadores adoram, né, usar termos etimológicos, e dentre outras. Dentro das análises, quando você faz análise de um texto, sim, são usados dicionários e léxicos, né, relacionados a esses idiomas, também como fonte de consulta, morfologia, sintaxe, e também são utilizados quando você faz a análise, você faz às vezes a análise sintática para descobrir quem é o sujeito, que é um objeto de uma oração, em que tempo que está essa oração, qual é o período da ação, aquele verbo ele se correlaciona a quem, você vai descobrir as vozes, enfim, você vai descobrir uma série de coisas estudando. Aqui eu estou me referindo ao idioma grego, mas também você tem lá o idioma hebraico, que também tem as suas particularidades. Uma delas é que o idioma hebraico ele é um idioma poético. Se você pegou o hebraico falado, mesmo o hebraico moderno, talvez um idioma que sofreu alteração ao longo do tempo, mas em relação a outros idiomas, não quer dizer que o hebraico ele não mudou. Todos os idiomas eles passam por transformações, lembre-se. Com o passar do tempo, você vai desenvolvendo a cultura. Dentro dessa cultura, nós temos ali o idioma, né, que é falado por um determinado grupo de pessoas, povos ou etnia, e esses idiomas sofrem alteração em relação ao tempo, ao período e às pessoas. À medida que a cultura vai mudando, o idioma também vai se adaptando. Eu não tenho nem como falar de uma maneira mais simples. Talvez o mais simples que eu consiga explicar seja dessa maneira. Então, por que eu devo conhecer um pouco de grego e de hebraico? Se você não conhece, se você não tem conhecimento de grego e hebraico, você é um pregador, você é um pastor, não se preocupe. Entre você conhecer o grego, o hebraico e a Bíblia, se você não conhece nem grego nem hebraico, não se preocupe. Fique com a Bíblia, estude a palavra de Deus, seja ela em português, seja ela em grego ou hebraico. O importante, aqui está a Bíblia de Estudo Pentecostal, eu estava com ela aqui porque eu fiz um estudo e a plenitude. Mas se você não conhece os idiomas, não se preocupe. O importante, o essencial na vida do cristão é conhecer a palavra de Deus. Mas vamos entender um pouco da importância de você conhecer esses idiomas que nós chamamos de idiomas originais. Um dos fatores que traz importância é que você vai conhecer o idioma que o povo de Israel falava, né? No caso do hebraico do Antigo Testamento. Você vai conseguir ler o Antigo Testamento em hebraico. Você vai entender um pouco melhor a forma, né, de como o autor ele pensava. Por quê? Porque você vai estar inserido no idioma, e lembrando que o idioma também faz um pouco de parte da cultura. Outro aspecto,
Além disso, quando você traduz uma frase, uma sentença, um texto para outro idioma, há o que a gente chama de perca. Por quê? Porque aquele idioma pode não ser completamente correspondente ao idioma de origem daquele texto. Então você tem as perdas. O texto ele comunica com você, ele fala com você o que o autor queria expressar, sim, mas talvez tira um pouco da intensidade do pensamento do autor, já que algumas palavras você não tem o equivalente exato dela no outro idioma. Aí você precisa utilizar a palavra mais próxima, ou você precisa utilizar-se da sentença ou da expressão mais próxima que você tem naquele idioma que você está traduzindo, né? Daquele idioma que você pegou para o idioma que você está inserindo aquele texto que foi traduzido. Então você tem o que a gente chama de percas. Existem sim percas quando você pega um idioma e traduz para outro idioma. Aqui nós estamos falando de idiomas que ultrapassaram a barreira do tempo, a cultura e o espaço geográfico, ou seja, quando nós pegamos um texto da Bíblia em português, nós entendemos a palavra de Deus por meio da fé, da revelação, por meio das obras, né, de você estudar. Por exemplo, hoje tem várias ferramentas que você pode utilizar para conhecer o contexto histórico, o contexto cultural, para você fazer uma análise gramatical daquele texto, mas lembrando-se que existe uma barreira muito grande, que é a questão do tempo, do espaço geográfico, da limitação geográfica entre você e aquele local onde o idioma foi falado. Além do tempo e da limitação do espaço geográfico, você tem a diferença étnico-cultural, já que culturas elas se adaptam ao meio em que a pessoa está vivendo. Ou seja, se você não for inserido dentro de uma determinada cultura, para você conhecer aquela cultura, você precisa estudar muito bem aquela cultura, para você começar a entender, porque algumas coisas podem soar até mesmo estranho. Então tudo isso está relacionado com os idiomas em que a Bíblia foi escrito, né? No caso do grego, o hebraico e o aramaico. Eu não estou citando tanto o latim, no caso aí, a Bíblia ela foi traduzida para o latim por Jerônimo, alguns chamam de São Jerônimo, a Vulgata, ou seja, a versão popular, a versão vulgar, né, a tradução vulgar da Bíblia. Jerônimo traduziu com o intuito de tornar ela mais acessível, ou seja, eu acredito, entre aspas, que na tradução de Jerônimo talvez houve algumas percas até maiores do que se a gente pegar, por exemplo, a história da formação do cânon, né? De como que foi selecionado livro a livro. E também não para só nisso aí, né? A gente sabe que quem estuda a questão da Bíblia, além de estudar o que a gente chama de bibliologia, que é a matéria na teologia sistemática que trata sobre a formação do cânon, os autores do cânon, as datas que foram escritos, para quem foi escrito, o porquê foi escrito, quais eram os contextos que permeavam aquele autor. Então tem uma série de coisas que são inseridas. Além disso, você tem a manuscritologia. Se você pegar os livros e for olhar, você for tentar reconstruir os textos, você tem a manuscritologia, que vai tentar buscar a questão da reconstrução textual, e você tem a crítica textual, que é um pouco mais complexo. Crítica textual não é para qualquer pessoa. Você tem dois tipos de crítica, você tem a alta crítica e a baixa crítica. Eu não vou entrar em detalhes aqui para não fazer o vídeo ficar muito extenso, mas nas críticas você vai estudar sobre o gênero, sobre os possíveis autores, as possíveis datas com base no método crítico, ou seja, ou histórico crítico.
e algumas outras ferramentas que são usadas também para fazer essas comparações, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre crítica textual, até porque eu não sou perito nessa área, né? A gente estuda, como eu disse, como clínico geral, você estuda de forma geral. Tanto é que se eu falar alguma coisa aqui descompassada, vocês me perdoem. Eu não estou olhando nenhum manual, não estou olhando nenhum livro, só estou com os materiais aqui para apresentar para vocês. Mas eu queria mostrar a importância de você conhecer um pouco dos idiomas originais, né, que a Bíblia foi escrita. No caso do grego, é um pouco interessante você conhecer, porque o grego ele tem uma variedade de palavras muito grande, né, para se referir, às vezes, a questão de quando você quer se referir a algo em específico. Você tem algumas palavras, por exemplo. Se você falar, por exemplo, a palavra poder, dependendo do contexto que você for usar esta palavra poder, você vai encontrar várias palavras, uma para cada situação, se referindo à questão de poder. Poder ele pode ser força bruta, autoridade delegada, pode ser uma autoridade constituída, poder ele pode ser um talento ou um dom natural, talento ele pode ser algo de origem sobrenatural, ou seja, para cada situação você vai usar uma palavra que denota esse sentido de poder, isso no grego, né? E também existe palavras polissêmicas. O que são palavras polissêmicas? São palavras que têm mais de um significado. Vou dar um exemplo dentro do português. Manga. Manga pode ser a parte de uma peça mecânica, manga pode ser uma parte da camisa, manga pode ser a fruta, uma fruta que nós conhecemos que dá em um determinado período, uma determinada estação. Manga pode ser uma chuva bem espessa. A gente fala que veio uma manga d'água, uma expressão que é usada, né, quando cai uma chuva muito forte, muito de repente. Então você fala que teve uma manga d'água. Manga, nesse caso, ela assume um sentido polissêmico, ou seja, uma palavra que tem vários significados. Também tem isso dentro dos idiomas originais, principalmente no grego. Então, meus irmãos, isso aqui é um vídeo introdutório. Eu não vou falar nada aqui assim a respeito dos idiomas em si, porque a minha ideia é incentivar os irmãos na busca pelo conhecimento, na busca pelo aprimoramento pessoal, e é gratificante. Eu vou falar para os irmãos, depois que nós começamos a entender a Bíblia, né, segundo o ponto de vista do autor, o que o autor queria comunicar-se, eu fico muito triste, eu fico muito chateado às vezes, quando eu entro num grupo, quando eu entro num debate teológico, ou quando eu vou dialogar com alguém, e a pessoa pega um sentido etimológico da palavra e fala que está fazendo exegese, né? O que tem isso a ver com os idiomas originais? Tem tudo a ver. A exegese em si é um pouco mais complexa do que uma simples interpretação hermenêutica. A exegese ela envolve vários níveis, várias camadas. E você busca, dentro da exegese, extrair o que o autor tentou passar para a sua comunidade. E muitas vezes o que a gente vê são pessoas, e esse vídeo não é sobre hermenêutica e sobre exegese, mas eu acho interessante falar sobre isso aqui. Muitas vezes você vê pessoas tentando falar que estão fazendo exegese, ou na verdade estão fazendo uma simples interpretação com as regras mínimas da hermenêutica. Exegese, além, você também não necessariamente que a exegese ela tenha que ser pautada só nos idiomas originais, preste bem atenção, não é isso que eu estou dizendo aqui. Então depois vai falar, o fulano falou que, o Silvano falou que a exegese é só se eu analisar o texto no grego e no hebraico. Não, ao contrário, eu estou dizendo o oposto aqui. Que tem pessoas que pegam o sentido etimológico ou
a semântica da palavra, o sentido semântico da palavra, e tenta colocar aquilo como se fosse uma exegese e empurrar a goela abaixo das pessoas, né, com quem ela está dialogando. Se a pessoa tem um certo nível de conhecimento, essa pessoa vai detectar que essa pessoa está tentando forçar um pouco a barra, né? Está tentando forçar uma interpretação para empurrar algo goela abaixo, como se usasse isso como um diálogo de autoridade, né? E quando você conhece sobre um determinado assunto, não quer dizer necessariamente que você tem que impor aquilo para as pessoas. Você orienta as pessoas para que elas aprendam de forma correta, né, com os melhores meios e métodos pedagógicos, didáticos, né? Você usa os melhores métodos pedagógicos, você utiliza a melhor didática possível para que a pessoa aprenda, né, de forma correta aquilo que ela está afirmando. Por exemplo, eu já vi pessoas fazendo isso no grupo de WhatsApp. Uma vez eu vi um rapaz falando com uma pessoa num grupo de WhatsApp que aquilo significava isso, aquilo outro, no grego, no hebraico. No final das contas, o camarada parece que tinha um conhecimento bem avançado do assunto. Falou: meu amigo, você está falando isso para mim? Você está falando de coisas básicas que você nem domina. Aí o professor começou a dar uma lição para aquela pessoa. Depois que o professor terminou de dar a lição para aquela pessoa, a pessoa insistiu de novo. Gente, misericórdia. E eu observando, eu estava só observando o diálogo lá. Chegou um ponto que essa pessoa que tinha um conhecimento avançado, infelizmente ele perdeu a paciência e acabou saindo da linha. Isso não é legal. A gente deve respeitar as pessoas. Tenham ela mais ou menos conhecimento do que a gente, nós precisamos respeitar o nível de cada um. Mas aquela pessoa saiu da linha aí, deixa para lá. Enfim, mas não ficou legal. Por quê? Porque a pessoa que não conhecia, ela não aceitava que ela não conhecia. Ela queria impor o pensamento dela a todo custo, quando a outra pessoa estava demonstrando de uma forma bem clara, bem precisa, né, a questão da interpretação forçada que aquela outra pessoa estava fazendo. Então, a gente, dentro dessa questão, quando você vai pegar aí a exegese, né, quando você vai fazer uma análise do grego e do hebraico, depois eu posso fazer um vídeo sobre a exegese, falar um pouquinho sobre a exegese, quais são os níveis da exegese ou os possíveis níveis. Existem várias metodologias para você fazer uma exegese. Algumas delas envolvem os idiomas originais, ou você pode utilizar os métodos mais simples, né, que você vai conseguir ter um bom êxito, um bom resultado retirando do texto aquilo que o texto realmente fala e não o que eu penso, exegese sobre aquele texto, comigo fazendo inferência dentro daquele texto. Porque quando a gente coloca o nosso pensamento no pensamento do autor que estava há séculos, milênios de distância cultural, de distância geográfica, de distância gramatical, quando eu coloco o meu pensamento dentro daquilo, como se o autor tivesse dito aquilo e eu afasto essa determinada afirmação, eu cometo uma exegese, inserindo dentro do texto e não extraindo do texto o seu significado. Meus irmãos, dentro disso, eu trouxe alguns materiais para apresentar para vocês. Alguns eu sei que alguns irmãos vão ter, outros não vão. Se você não tem, não se preocupe, conheça a palavra de Deus, conheça a Bíblia, mantenha uma vida devocional, uma vida de comunhão com Deus e Deus vai te abençoar grandemente. Mas se você pode, se você tem disponibilidade, se você tem tempo, estude os idiomas originais. Não estou falando aqui de textos originais, até porque você tem lá o texto recebido, você tem o texto crítico, né? Texto eclético, você tem o texto receptus, texto crítico, texto majoritário, ou seja, você tem as tradições, as linhas de sucessões dos manuscritos, enfim, não vou entrar nesses detalhes, como eu disse,
não sou perito nessa área, não quero cometer nenhuma gafe. Posso falar em um vídeo futuro um pouco sobre a origem ou a história do cânon, dividir em partes aí, em séries, mas não como isso aqui é um vídeo introdutório. Enfim, sem mais delongas, né, alguns materiais que eu utilizo para estudar os idiomas originais. A Bíblia de Estudo Palavra-Chave, que eu já apresentei para os irmãos, essa Bíblia é muito boa. Quem não tem e quiser adquirir, né, ela foi publicada pela CPAD e é um excelente material, uma excelente ferramenta de estudo. Eu vou acelerar aqui, pessoal, desculpe se eu não trazer muito detalhe. Eu nem sei quanto tempo já tem esse vídeo, mas eu também não quero ser pesado para os irmãos. Dicionário Vine, né? Esse dicionário é um dos materiais mais antigos que eu tenho. É muito bom para quem tem o desejo de estudar o grego, o hebraico. Eu não vou entrar aqui como eu disse, não tem como eu comentar muito, pessoal. Me desculpe, realmente, eu estou sendo honesto e sincero com os irmãos. Eu queria poder ter mais tempo para esmiuçar, falar sobre o detalhe de cada material, mas não vou ter tempo, senão o vídeo vai ficar muito longo. Bom, dicionário Vine. Dentro do grego, eu tenho a gramática do Antônio Renato Gusso. É uma gramática muito boa. Ele também fez a sua gramática hebraica, eu acredito que os irmãos conheçam. Se você não conhece o autor, você procure conhecer. É um pastor, se eu não me engano, ele é reitor até de universidade, né, da Faculdade Teológica da Batista do Paraná. Se eu não me engano, deixa eu ver aqui, isso. Ele é um material muito bom. Os irmãos vão gostar desse material. É um dos materiais que eu estudo, que eu utilizo para estudar gramática grega. Lourenço Stélio Rega. Gente, essa gramática, para nível introdutório, iniciante, é excelente. Ela veio com uma coisa aqui que eu tinha muita dificuldade, né? Que são essa tabelinha aqui, ó. Tem uma tabela aqui, ó, que te ajuda a decorar algumas terminações, né? Eu não vou entrar em detalhe aqui sobre a questão das terminações, em que implica essas terminações dentro do grego, por questão de tempo. Mas quem conhece sobre idioma, ou sobre o grego koiné, sabe do que eu estou falando, né? Então você vai ter você vai descobrir uma série de coisas sobre um determinado texto, sobre uma determinada frase, de acordo com a terminação das palavras. Vai dizer em que voz está aquela palavra, vai dizer qual o tempo verbal, qual a função daquela palavra, né? Enfim, não vou entrar em detalhes sobre os pormenores da gramática grega, o que vem, né, as questões. A estrutura seria até parecida com os outros idiomas. Você tem os verbos, você tem os pronomes, você tem os adjetivos, enfim, não vou entrar nesse detalhe. Os irmãos me desculpem, é por questão de tempo mesmo. Uma das primeiras gramáticas, na verdade, essa aqui é a segunda gramática de hebraico, de grego, aliás, que eu estudei, é grego do Novo Testamento para iniciantes, da editora Hagnos. Gresham Machen, acho que é assim mesmo que se pronuncia. Essa gramática também ela é, de certa forma, introdutória. É muito boa, eu estudei ela. E foi uma das primeiras, na verdade foi a segunda gramática que eu tive contato, né, quando eu fui tentar aprender um pouco sobre o grego. Essa daqui foi até indicada no curso. Ela faz até parte da ementa do curso, para te falar a verdade, né, para falar a verdade para os irmãos. A primeira gramática que eu tive, vocês vão ver que ela está um pouco mais surrada. Quando eu digo surrada nos vídeos é porque ele já apanhou, que já tem sinal de tempo, de desgaste. É a gramática Aprenda o Grego do Novo Testamento, do John Dobson, da CPAD. Essa foi a primeira gramática que eu estudei. Eu tenho até algumas marcações aqui, né, que eu fiz. Quer ver? Deixa eu mostrar aqui. Deixa eu ver se eu consigo achar aqui. Eita. Antigamente essa gramática ela vinha com CD para ajudar na pronúncia. Eu perdi. Na verdade, quando eu comprei não tinha. Eu não veio o CD para mim. Mas depois eu gravei de um irmão que comprou, indiquei para um pastor. Eu fui na casa desse pastor, gravei, só que eu perdi. Que eu tenho algumas marcações que eu fiz, o que eu acertei, o que eu errei.
né, na época que eu estava estudando, que eu errei uma, que eu acertei. Enfim, foi a primeira gramática de grego que eu estudei. Como material um pouco mais avançado dentro do grego, a gente tem a gramática, né, ela trabalha com a morfologia. Essa gramática do James Stigman, não, o nome dele é um pouco complicado. Enfim, é uma gramática da editora Paulus, ela vem em duas partes, né? A parte 1 e a parte 2. Essa gramática é dividida em duas partes. Essa daqui eu não estudei ainda, eu estou sendo sincero para os irmãos. Segundo que eu tive informação de um professor de grego, um amigo meu, vocês conhecem aí o Jefferson Nascimento, eu acho que ele fala que, não lembro se é essa gramática do grego, muita gente conhece o Jefferson, né? Vocês não, muita gente conhece o Jefferson. Não lembro se é essa gramática do grego ou se é do hebraico deles, é um pouco complexo o método de estudo dela. Mas eu ainda não li, eu estou sendo honesto. Essa daqui eu eu só folheei para lá e para cá. Não tem nada marcado, está zerada aqui, ó, no plástico, na capinha. Eu comprei as duas, do grego e a do hebraico. Enfim, vamos prosseguir aqui para mim encerrar o vídeo, porque eu tenho outros vídeos para fazer. Eu não consegui postar vídeo no final de semana. Como material de estudo do hebraico, o hebraico é um pouco mais complicado. Eu acho o hebraico um pouco mais difícil do que o grego. Você tem uma série de particularidades aí que estão inseridas dentro do hebraico. A primeira gramática do hebraico que eu comecei a ler, e eu parei, não terminei de ler ela, foi essa gramática aqui, do Gordon Chao. Eu comprei elas junto, comprei essa aqui há muitos anos aqui. Eu ainda era solteiro, só de casado eu vou fazer, eu acho que 8 anos. Eu comprei esse material, eu nem pensava, nem passava a pensar na minha cabeça em casar, então isso tem muitos anos. Eu comprei a de grego junto com a de hebraico, da CPAD, essa do Gordon Chao, gramática hebraica. Depois, por indicação também do curso, por parte da ementa lá, eu comprei Noções do Hebraico Bíblico, Paulo Mendes. Deixa eu mostrar para vocês aqui. Eu comecei a fazer os exercícios aqui, ó. Deixa eu ver se eu mostro aqui para vocês. Comecei a praticar escrita. A gente tinha que fazer os exercícios. Deixa eu ver aqui onde eu comecei a praticar. Aqui, ó. Comecei a praticar escrita. Isso aqui é a minha letra. Fazendo aí. Enfim, não vou perder muito tempo não. Então, material de hebraico. Primeira, segunda. Depois eu comprei a do P.G.A. Kelly. Essa daqui, ó. Comecei a ler ela e deu uma parada por causa de outros materiais que eu estou estudando. Mas eu vou voltar a estudar o grego e o hebraico, né, como eu estudava antigamente. Eu não estou apresentando aqui os materiais de curso, tem materiais ali de curso também. E materiais que citam texto ou trechos do grego e do hebraico. Eu acho, como eu disse, eu acho irrelevante, redundante ficar mostrando que material de escola. Porque existem várias escolas, então eu não vou ter como mostrar e fazer a comparação de uma escola para outra, qualidade, enfim. Então eu estudei em um determinado material e sei que algumas pessoas vão estudar a sua base em outros materiais. Só que a gente sabe que tem materiais que são melhores do que os outros, vamos ser sinceros. Mas eu acho irrelevante você pegar um material de escola, né, e ficar mostrando aqui, até porque tem direito autoral da escola lá, enfim, a gente não tem licença dessas escolas para ficar postando os materiais deles aqui. A quarta gramática do hebraico que eu comprei foi essa do Antônio Renato Gusso. Comprei ela junto com a gramática do grego. Esse é o material que eu comecei a estudar junto com o material do P.G.A. Kelly, que eu também parei, né? Eu estudei um pouco, li um pouco dentro dela e comecei e parei. Eu vou voltar, pessoal, prometo que eu vou voltar, até porque é do meu interesse continuar o estudo do grego e do hebraico. E a última, como eu disse, que foi citada aí pelo meu amigo, pelo Jefferson Nascimento, tem um canal aí no YouTube, tem o seu grupo lá no Facebook,
participa com a gente de vários grupos de teologia, essa do Thomas O. Lambdin, né? Essa gramática, eu acredito que ela deva ter um nível avançado. Eu não li ela, essa aqui eu não li. Tá junto com a do grego, tá tudo plástico, eu comprei novinho. Tá ali para mim estudar. Também o tempo, a gente que trabalha, que tem que buscar o sustento da família, a gente também é muito corrido, você dividir o tempo em várias coisas. E não menos importante, eu já mostrei em outro vídeo, essa Torá. Essa Torá é hebraico-português, ela é baseada na versão King James atualizada, no grego não, no hebraico-português, eu acho que eu falei grego-português. Ganhei do meu amigo, irmão em Cristo, Arsênio Marcos. Então, irmãos, é isso aí. Espero que os irmãos tenham gostado. Se vocês têm algum desses materiais, comente, deixe o seu joinha, compartilhe os nossos vídeos para que outras pessoas conheçam e divulgue o nosso canal, ajude o nosso canal a crescer. E assim que completar 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio aí no canal. Eu estou com 56 inscritos, mas assim que que interar 1000 inscritos, eu vou fazer um sorteio das pessoas mais ativas aí no canal. Se você gostou, compartilhe, deixe seu like e que Deus abençoe os irmãos grandiosamente.